Vamos lá. Então, nós temos alguns números elevados, algumas potências. Nós queremos encontrar uma relação para x, ok? Mas perceba que todas essas bases, elas são múltiplas, né? Tipo, 9 é múltiplo de 3, 4 é múltiplo de 2, e assim vai para o 27 para o 8 também. Então, eu acho que a primeira coisa mais interessante é escrever todas essas bases como, né, como 3 sobre 2, 3 beleza? sobre 2. Então, vamos escrever como 3 sobre 2, isso aí. Aí Beleza. Fatorar é bom, só que uma vez que eu sei que 9 é 3 ao quadrado, né, já fica tudo mais claro, né? E 27 é 3 ao cubo. 3 ao quadrado, isso aí. Fatorar não está errado, mas seria meio que perder tempo aqui. Ao quadrado. Como é que fica? Fica 3. Vamos deixar assim por hora, tá? 27 é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 8 também. 2 ao cubo. 3 ao cubo, 2 ao cubo. Tá. Agora nós temos uma propriedade de potência. Uma propriedade que diz assim, quando tu tem duas bases diferentes, mas com o mesmo expoente, tu pode colocar todas elas juntas sobre o mesmo expoente. Tipo A, B elevado a N. Os dois estão elevados a N, mas são números diferentes, tá vendo? Pode dizer que é A sobre B elevado a N. Tudo dentro de um parênteses elevado à mesma base, beleza? Tudo bem até aí? Tudo bem. Então tá bom. Então, se a gente sabe essa propriedade, e como está tudo ao quadrado no segundo e tudo ao cubo no terceiro, olha só o que vai acontecer. Eu vou apagar isso aqui. E este. E vai ficar o quê? Vai ficar 3 meios ao quadrado. E aqui 3 meios ao cubo. Ok? Agora olha só que interessante. Potência de potência. Multiplica-se. Exato. 3 meios de x mais 1 vezes. Agora eu vou colocar 3 meios aqui de novo. E esse 2 vai multiplicar todo mundo por chuveirinho. Então vai ficar 2 mais 4x. Aqui, mesmo esquema. O 3 vai multiplicar todo mundo por chuveirinho. Vai ficar 12x mais 9. Muito bem. Nosso foco... Sim, agora sim. Agora sim. Nosso foco é sempre... aqui, né, nessa questão de desigualdade, encontrar o valor do x. Certo? Bem, para encontrar o valor do x é necessário que eu tenha a mesma base de dos dois lados da equação. Só que aqui eu tenho uma multiplicação ainda. Então eu tenho que juntar essas coisas, tá bom? Tenho que juntá-las. Tá. Como é que eu vou juntar? Bases iguais somos expoentes. Certo. Porque é 3 meio nos dois, então eu posso somar essas bases iguais. Agora a gente está chegando em algo bem bonito. Então, x mais 4x. 5x mais 3, né? Exato. 5x mais 3. E aqui 12x mais 9. Agora sim. Agora que as bases são as mesmas, a gente pode comparar os expoentes para encontrar um intervalo para x. Agora eu vou ter que inverter o sentido da desigualdade ou não? O que você me disse? Tem que inverter, não tem não? Por quê? Qual que era a regra? Tá no teu WhatsApp a regra. A regra... Deixa eu ver aqui. Foi a última imagem que eu lhe mandei. Conservamos o sentido da desigualdade quando a base da potência é maior que 1. A relação de desigualdade entre as potências se mantém entre os expoentes. Quando a base da potência está entre 0 e 1,
e 1, a relação de desigualdade entre potência se inverte no expoente. Aí tem que mudar, né? Então, cadê o A? O A é o 5? O A? O A, não. O A é a base. Ah, O é A é a base. base. Ai, meu Deus do céu. O base o A. 3 do. Então está entre 0 e 1. Entre 0 e 1? Você acha que 3 meios é um número entre 0 e 1? Não, não é. Não. É maior que 1. É maior, né? Por quê? Se é Porque, maior que 1, então conservamos o sentido da desigualdade. exato, 3 meios é maior que 1, então a gente É, conserva. 3 meios é mesmo. Por quê? Porque 2 sobre 2 é 1. Então, 3 sobre 2 é maior que 1. É maior que 1. É tipo tu pegar uma pizza, cortar a pizza em 2 pedaços. Aí tu come os 2 pedaços e ainda pega um outro pedaço de uma outra pizza, de mesmo tamanho. Então tu tá pegando mais de uma pizza inteira. Por isso que é marca. Então aqui vai. Para conservar o sentido da desigualdade. Exatamente. Vai ficar 12x mais 9. É maior Vamos passar tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro. se não. 5x menos 12x é menos 7x, certo? E aí, qual que é a resposta? X é maior que 6 dividido por 7? E o sinal de menos? Ah, não, tá. X é maior que 6 dividido por menos 7. Também tá errado. Por quê? Porque quando a gente. Né, foi a única regra que eu pedi para tu decorar de desigualdade. Meu Deus. Quando a gente passa multiplicando ou dividindo um número negativo, inverte-se o sentido da desigualdade. Ai, meu Deus. Lembra disso? Se é negativo, tem que inverter. Mas eu tava. O sinal da desigualdade. Escrever aqui. Negativo. Ai, Beleza. aí tem que mudar. Então mudou, por isso que o x tem que ser menor que menos 6 sobre 7. X menos 6 sobre 7. É, menos 6 sobre 7. Então, é um probleminha pesado, mas se tu for com confiança, ele sai. Né? É só saber onde tu quer chegar. Quer juntar todas as bases para poder comparar os expoentes. Aí. Vou salvar aqui. E vamos ver se tem algo interessante para você fazer. Vamos lá. Eu não quero essas propriedadezinhas aí, não. Se bem que talvez seja bom. Vamos lá, vou pegar uma facinha aqui para ti. Bem, eu acho fácil, pode ser que seja difícil para ti. Natural. Então, tá aqui, ó. Bem parecido. Vou te mandar o que eu acabei de fazer, tomara que te ajude. B. Meio. Um terço. Um terço. Por 2x. Esse é pra fazer? Exato. Tá. Fazer com calma, hein? Com toda a calma do mundo, vai lá. Eu quero fazer rápido e fico Que é uma isso, não bobeira. pode não. Tá. Um terço.
elevado ao cubo, né? Elevado ao cubo. Isso. Isso. Aqui. 2, 1, menor que 3. X menor que 3. Achei. Qual é a regra da desigualdade? A regra é se for maior que 1, conserva-se. Se for menor que 1, diminui. Não, inverte. Então, é menor. Então tem que inverter, né? Então vamos inverter. Tá. Meu Deus. X. Aqui. Isso aqui. É isso, né? X. Isso deu x maior que 3. X maior que 3? Dividido por 2. 3 dividido por 2. 3 meios, né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tudo bem para ti? Isso que eu acabei de fazer? Ok, fiz igual. Então, como são valores menores que 1, inverte. Inverte, isso. Então, x é maior que 3 meios. Isso aí. Aí, tranquilão, né? Que bom, que bom. Agora, probleminha. Vamos abrir um probleminha aqui. Eu não vou colocar esse problema com um texto absurdamente gigantesco. Vou pegar um menor aí do Rio de Janeiro. Tá. Quando tu terminar de ler aqui, até aqui, daí tu me fala que eu passo o resto. Tá. Decresce em função do tempo. Em horas. Mais 108. Beleza, já li. Já leu? Então vamos passar o resto aqui. Ok. Entendeu o que o problema pede? Tempo máximo, sim. Tá.
Acho que consegue. Ó. Que é isso? Que é isso? Não entendi, não. Vamos lá. Bem, tá lá a função. Tem que achar o T, né? Tem que Que é o achar esse tempo. intervalo do tempo, exatamente. Que é o tempo aí. Então. Deixa eu ver se eu copiei direitinho. Intervalo do tempo. Então, qual é a linha de raciocínio? Bem, o M significa... Vamos lá, vamos palavra por palavra aqui. O M é a massa. É a massa. T é o tempo. Velocidade de volatização é a massa. Tempo máximo que os cientistas dispõem para utilizar esse material. Então, qual é o tempo que eles dispõem para utilizar esse material? O tempo que eles dispõem é dado por essa equação. Na realidade, né, é o T aqui. É o T. Aí eu resolvo, a base é igual. Não, nada a ver. Só que Uma tempo por aí. máximo, né? Tempo máximo deve estar associado com o ponto máximo dessa curva. Se essa curva for uma parábola, É a o gente vértice. sabe... É o vértice, exatamente. A gente sabe como encontrar o vértice de uma parábola, né? A coisa é, eu olho para isso e de imediato eu não vejo que é uma parábola. Ponto máximo. Mas tu tem que transformar numa parábola. É que nem aquele exemplo que eu falei ontem para ti. E revi hoje também. Pô, então é conta pra caramba, né? Mais ou menos. Vai ficar meia hora fazendo isso aí. Calma, não é para tanto, não. Ó. Veja que aqui está 2t, né? E tu tem que lembrar que quando coisas estão se multiplicando no expoente é porque é potência de potência. Certo? Isso aqui é igual a esse 2t. Então tu tem 3t aqui, só que está ao quadrado. E aqui tu tem 3t também, só que está somado 1. Né? 3 vezes 3t. Então a estratégia é tu transformar isso aqui numa equação de segundo grau. Essa é a estratégia. Já te dei a dica aqui, ó. Chama isso aqui de y, daí tu já vai ter um y ao quadrado na tua conta. 3T. Chama de Y. Show. Agora tu tem que... Tu identifica ali que o primeiro termo então vai ter y ao quadrado. Agora a gente vai ter... Eu acho melhor você fazer, porque é muita estratégia aí. Ah, então eu não vou fazer, né? Porque essa aqui era para tu fazer, eu vou passar outro assunto. Tudo bem. Deixa eu ver. Equação do segundo grau. Tem que outro assunto. Vamos ver logaritmo, então. Eu tento fazer como deveres, então, sei lá. Tá. Deixa pra casa. Ó, vamos ver esse novo assunto, logaritmo. Para finalizar os assuntos de primeiro ano, então. Logaritmo é uma propriedade da matemática, uma função matemática que serve para lidar com dados que evoluem muito rápido. Que tu não consegue criar uma escala que envolve números pequenos. Por exemplo, a escala Richter e a escala decibel, coisas que a gente usa no cotidiano, né? Terremoto e som, né? São escalas logarítmicas. Quando tu vê um terremoto na TV, o terremoto de escala 6 ninguém fala nada. Mas quando é um terremoto de escala de 7, na escala Richter, todo mundo fica maluco. Por quê? Se é só de um para outro, se só passou do 6 para o 7. O motivo é o seguinte. O motivo
É que a escala Richter é uma escala que de cada número que varia de 10 em 10. Então, por exemplo, um terremoto de escala 6, né, de 6 na escala Richter, ele é 10 vezes mais fraco que o de 7. E o de 7 é 10 vezes mais fraco que o de 8. Por isso, qualquer coisa, 7, não sei quantos, já é um aumento absurdo já na potência do terremoto, entendeu? Porque os terremotos, eles são às vezes muito fracos, às vezes muito altos, então uma escala para eles é bem confusa mesmo. Beleza? Então é para lidar com esse tipo de situação estranha que a gente usa logaritmo, tá bom? Ok. Tá bom. Bem, claro, tudo isso aqui foi só um exemplo de detalhes que eu vou falar de várias contas que vai ter para frente. Então, ali a gente tem um exemplo de logaritmo, de uma situação que a gente pode aplicar logaritmo. Por exemplo, 2 quintos, quer dizer, 2 elevado a 5 igual a 32. Beleza. Por quê? Porque se eu pego 2 e elevo a 5, ou seja, multiplico 2 por 2 5 vezes, dá 32. E note que uma consequência disso é que o log de base 2 do 32 é 5. Então, existe uma relação entre a potência aqui e o logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo é uma conta que tu pode considerar que é o inverso da potência. Tá bom? Então, pense dessa forma. Da mesma forma que a raiz quadrada é o inverso de elevar ao quadrado, o logaritmo é o inverso do exponencial. O inverso das contas de potência. Tá bom? A conta inversa do que a gente estava fazendo agora há pouco. Até por isso que a função logaritmo ela é muito usada na física para linearizar gráficos. Ela transforma uma coisa que era exponencial, uma variação exponencial, em algo linear, em algo fácil de lidar. Muito melhor fazer uma equação de uma reta do que uma equação de exponencial, né? Muito melhor. Então é isso. Agora, toda função na matemática, ela te faz uma pergunta. Por exemplo, a raiz quadrada. Quando tu vê um número dentro de uma raiz quadrada, ela está te perguntando o seguinte: qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Por exemplo, se tu vê a raiz de 36, raiz quadrada de 36, ela te pergunta: qual número multiplicado por ele mesmo dá 36? Aí tu coloca 6 e você está com a resposta certa. O logaritmo ele te faz uma pergunta muito parecida, tá bom? Então vamos focar na pergunta e eu peço que tu anote isso aqui, ó, essa equaçãozinha, tá? Escreve ela aí nas tuas anotações. Quando tu terminar de escrever ela, tudo isso aqui, que tá aqui, de rosinha, tu me fala. Foi, já escrevi. Tá. A pergunta que o logaritmo te faz é o seguinte: qual número que eu devo elevar à base do logaritmo para que dê o logaritmando? Ou seja, o argumento do logaritmo. Qual número que eu devo elevar na base do logaritmo para que dê o logaritmando? Essa é a pergunta que ele faz. Então aqui, vamos por exemplo aqui. Qual número que eu devo elevar o 2 para que dê 32? Essa é a pergunta que ele está te fazendo. Às vezes não é tão instantâneo, né? Mas numa conta bonitinha como essa foi bem instantânea. A gente sabe que 2 elevado a 5 é 32. Por isso que a resposta desse logaritmo aqui é 5. Beleza? Porque 2 elevado a 5 é 32. Então é essa a pergunta que o logaritmo te faz. Então tu nem sempre precisa usar a calculadora para encontrar o valor do log. Você pode pensar dessa forma. Às vezes rola, às vezes não rola. Então vamos descer aqui. Aqui, ó. Umas outras contas bonitinhas. Essa aqui é bonitinha. Qual o número que eu elevo a 3 para que dê 81? 4. Né? A gente já viu várias vezes isso hoje. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. Então eu acabei de responder a pergunta que o log me fez. Qual o número que eu devo elevar a 2 para que dê 1/4? Bem, 1/4 é um número de fração. Então a gente sabe que para aparecer fração, quando tem potência, tem que ser potência negativa. E a gente sabe que 2 ao quadrado é 4, então por isso é menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1/4.
Isso aí é um fato. Né? 2 elevado a menos 2 é um quarto. Aqui, ó, agora um exemplo mais treta. Log de 1/6 igual a 1/36. O que eu tenho que levar num sexto para que dê 1/36? 2. Porque 1/6 vezes 1/6 é 1/36. Então, por isso que a resposta desse logaritmo esquisitão aqui é 2. Entendeu? Tá pegando mais ou menos a ideia do logaritmo? Sim. Então, é só responder essa perguntinha. Qual número elevado à base Qual dá o número logaritmo? que eu devo elevar a base do logaritmo para que dê o logaritmando? É. É o resultado ali, certo? Isso. Agora, vamos lá. O problema do logaritmo não é essa pergunta. Essa é a parte bonitinha e interessante do logaritmo. O problema são as propriedades. Tá? Existem muitas propriedades que não são nada intuitivas no logaritmo. Nada intuitivas. Não é que nem as propriedades soma, multiplicação e mesmo as de potência. As de potência são um pouquinho mais intuitivas, mas as de log não são. Então isso aqui, infelizmente, tem que trabalhar muito, decorar muito, fazer muito exercício para lembrar, sabe? De jeito não. Então, aqui tem algumas consequências, né? E tem as provas aqui também, mas claro que as provas tu não precisa decorar. Talvez na realidade o mais importante para ti, na tua situação, é saber que existem. Saber que existem essas propriedades. Quando aparecer um log, uma conta com logaritmo para ti, tu tem que saber que existem propriedades que podem resolver aquele problema para ti. Mas pode ser que tu não saiba a propriedade. Então tu vem no livro e verifica, ok? Então o mais importante é isso. Se tu conseguir decorar algumas, ótimo também. Mas, por exemplo, aqui tem várias, né? O logaritmo de qualquer base do número 1 é 0. Sempre. Isso vai ao encontro daquilo que a gente conversou sobre o expoente, né? Toda função exponencial elevada a 0 é 1. Então é por isso que o log de 1 é sempre 0. Né? Porque existe essa relação entre potência e log. Né? Agora, não faz algum sentido isso agora? Quando tu faz a associação com potência? Sim. Lembra lá que o expoente de qualquer coisa elevado a 0 é 1? É 1, sim, sim. Show. Próxima. Se tu tem um log de uma base e o logaritmando é a mesma coisa, é o mesmo número, né? Base A, logaritmando A, dá 1. Então, é bem legal também. Por quê? Porque um número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Né? Então, a pergunta aqui, de acordo com a equação que tu acabou de escrever na tua folha, não dá para dizer que eu posso fazer A elevado a 1 igual a A? Então, é um fato, né? A elevado a 1, ou seja, o número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Ele mesmo. Pois é, então é isso que essa regra está dizendo aí. Então, quando tu faz a associação com os exponenciais, fica mais fácil. Ó, log de A elevado a M igual a M. Também é óbvio, né? Por quê? Porque pela equação que tu copiou aí do logaritmo, tem que fazer A elevado a M. Então, a resposta é AM, sabe? A elevado a M é AM. Então, sempre o vínculo com aquela equaçãozinha. Não é sempre a base. Né? É que, tipo, como é que ele copiou? Ele chamou de x o que está dando o logaritmo? Não, chamou de x a resposta. É sempre A elevado a x igual a B. Então, o nosso A é o próprio A aqui, o x é o M e o B é o A elevado a M. Daquela equaçãozinha que você copiou. Então, é isso aí. Agora, quarta consequência. A elevado a log de A. Essa aí é feiosa, né? Log está no expoente. Bem, mas aqui tem uma regra muito interessante, que é o seguinte. Como eu falei algumas vezes hoje já, o logaritmo ele é a função inversa do exponencial. Então, se tu fazer exponencial dos dois lados do logaritmo, tu cancela ele. Da mesma forma que quando tu faz raiz quadrada dos dois lados do negócio que está ao quadrado, tu corta, né, o quadrado com a raiz. Lembra disso? Que a gente corta o quadrado com a raiz? Sim, sim, sim. Aqui a gente está cortando o expoente com o log. Então vai acabar sobrando só o argumento do log, o logaritmando. O B, né, no caso. Mas para isso você tem que elevar na mesma base, né? Então se a base é A, você tem que elevar a A também. Se fosse
se a base do logaritmo fosse 10, por exemplo, normalmente é. Quando não aparece o número da base é porque é 10. Se você levar 10 dos dois lados, vai cair o argumento do log, tá bom? Então é assim que funciona. É o jeito mais interessante de tirar as coisas tirar o x do expoente, né? É uma forma de lidar com isso. Então, olha só, a quinta consequência é uma consequência de comparação, né? Se tu tem logs das mesmas bases dos dois lados e tem uma igualdade no meio, significa que os argumentos são iguais. Da mesma forma que a gente estava comparando expoentes de potência, a gente pode comparar argumentos de logaritmo. Né? A gente não estava comparando expoente até agora há pouco? Sim. Pois é, agora a gente está comparando o argumento dos logs, né? Mas para isso, a base tem que ser a mesma. Às vezes o log tem outra base, né? Tem log de base 2, log de base 10, log de base pi, e por aí vai. Muito bem. Agora é aplicar propriedades. Aqui tem um monte de exemplo, né? Parecido com os que eu estava te dizendo. Ó. Aqui, eu tenho que pensar. Né? Eu não vou nem olhar o que o cara fez. Log de 6, da base 6 do número 36. Qual o número que eu devo levar a 6 para que dê 36? Me diga. 6 elevado a quanto dá 36? A 2, né? 2. Por isso mesmo que a resposta vai ser 2. Aqui, 2. É assim que funciona. O mesmo pode ser feito para as outras aqui. Eu não vou me ater nisto. Eu quero resolver um negócio treta. Vamos ver. Se bem que tá bem treta aqui alguns exercícios. Vamos ver. Log de 10 não quarto. Daí às vezes nos exercícios eles já dão alguns logs que aparecem no meio da conta, né? Tipo aqui, ó. Log de 10 de um quarto. Ele dá essas duas coisas aqui. Então, eventualmente, a gente vai ter que usar essas coisas. Né? Pela regra, nós queremos encontrar esse log. Então, a gente quer a resposta dessa conta aqui. Ó. Nós queremos o x, querendo ou não. Pela coisa que você copiou aí no seu caderno, então você pode dizer que 10 elevado a x é igual a 1,4. Tá bom? Só que, pô, 1,4, né? Esquisitão. Não tem nada a ver com 10, né? Um número de vírgula, esquisitão. Agora, eu quero saber qual é o número que eu tenho que levar a 10 para que dê 1,4. Muito esquisito. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente, primeira coisa, vai transformar o 1,4 no número de base 10. Uma fração, em outras palavras. 14 sobre 10. E 14 sobre 10, bem, 14 é 2 vezes 7. Agora, qual que é o grande lance, né? Olha só que coisa maluca. Tem 2 e tem 7 aqui. E aqui no enunciado ele deu que 2 é 10 elevado a essa parada e 7 é 10 elevado a essa parada. Aí você vai lá e troca. Exatamente. Daí ficou tudo na base 10, olha só. E daí agora virou conta de potência. É só comparar os expoentes. Entendi. Mas espera só um pouquinho. Até quando ele transformou o 14 e o 10, beleza. Mas por que ele veio com essa solução de multiplicar o 2 por 7? Porque no enunciado ele dizia 2 e 7 Ele em viu que ele bases 10. poderia usar aquilo. Entendi. Isso, tá aqui. Use isso aqui. Então, tu induz aquilo que o enunciado está pedindo para poder usar o que ele te deu. Entendi. Todo mundo em base 10, agora tu pode somar tudo e Todo comparar. mundo em base 10. Isso. Agora aqui, né? Vamos ver. Agora aqui ficou bem. Isso aqui é bem besta, na realidade. Porque sempre quando tem uma expressão matemática, tu tem que resolver de dentro do parênteses primeiro. Então, dentro do parênteses, a gente tem outro log aqui. Log de 10, de 10. Agora tu tem que pensar, qual número elevado a 10 dá 10? 1. Então, essa resposta aqui é 1. Por propriedade também. Tem uma propriedade lá, assim, lá em cima. Log de base A do A é 1. Então, no fim das contas, vai ficar log de base 10 o número 1. E daí a outra propriedade diz que o log de qualquer base do número 1 é sempre 0. Né? A gente está utilizando as duas primeiras propriedades aqui. Ó, nessa conta. As duas primeiras. Pronto, dá 0 a resposta. Agora essa aqui é interessante. Tu tem logs de bases esquisitas no expoente, um monte de coisa. Então tu vai ter que calcular cada um deles, né? Todos tu pode calcular por propriedade, né?
O primeiro aqui, como tu tem mesmo a base e um expoente, vai dar 3. É propriedade 3 isso aqui. Terceira consequência. Aqui, tu tem 1. Tu tem log de 1 aqui. Então, tu tem 1 dentro do log é 0. Dane-se o que tiver em cima, dane-se a base, dane-se. Vai ser 0. Isso aqui, tu tem 2 na base e 2 na base da potência e 2 na base do log. Então vai sobrar simplesmente o que está no argumento. É a quarta consequência lá da lista. Então veja, às vezes fazer log é aplicar propriedade. Tem jeito. Só aplicar propriedade para resolver isso. É. Entendi. Tem que estar na veia, né? Tem que estar na veia. Ou tem que estar anotadinho do lado. Beleza? Então, muito bem. O log ele é uma função especial, porque ele tem um gráfico bem interessante. Lembra que na aula passada eu estava te dizendo que o gráfico da potência ele nunca fica negativo? Eu te falei isso, eu acho, ontem. Falou. Pois é, bem, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Ó. Vamos pôr um número qualquer elevado a x aqui. Ó, esse é o gráfico de uma exponencial. Note que a exponencial ela nunca chega no zero, ela está sempre se aproximando. Ó. Tá vendo? Nunca chega. Agora olha o gráfico do log. Vamos ver se tu não vê uma coisa semelhante aí. Ó, não é a mesma coisa que a exponencial, só que virada? Ele nunca chega no zero aqui também no eixo y. Ó. Então, apesar de você poder ter números negativos como resposta, você nunca vai poder jogar um número negativo nele, e nem o zero. É que nem a raiz quadrada. Lembra que na raiz quadrada tu não pode jogar número negativo? Não existe raiz de número negativo, lembra? Sim. No log também. Tu não pode colocar número negativo dentro do log. E também não pode colocar zero. Tá? Então, os menores iguais a zero que tu não pode colocar no log. Por quê? Porque ele é o inverso de uma exponencial. Exponencial tu não pode ter y negativo. O logaritmo tu não pode ter x negativo. Um é o inverso do outro. Como eu queria demonstrar. Um é o inverso do outro. Então isso aqui é muito importante. Eu vou até te mandar uma foto desse gráfico aqui. Que ele é bem ilustrativo, né? Esse é o tal do espelho? Foi espelhado. Dá pra pensar dessa forma. Tem uma simetria ali. Pô, tu já começou a tua faculdade? Hã? Tu já começou a tua faculdade ou trabalhar na área? Não, estou estudando ainda. Aham, Só não entrei na parte da álgebra. Vou entrar agora na parte da estatística. Ah, essa parte de estatística é tensa. Vou entrar ainda. Mas eu ainda estou aprendendo Python, linguagem R. Entendi. Estatística é barra pesada. Comecinho aí, vai ter a parte de estatística agora. Isso. Então a parada é o seguinte, né? Mas eu sei que lá na frente tem que saber álgebra. Então por isso que eu estou revisando. Entendeu? A matriz já até algumas coisas foram explicadas com matrizes. Para conseguir resolver uma conta de estatística, tu tem que saber muito bem álgebra, na realidade. Quando tu chegar na parte de probabilidade também. Eu sei que lá na frente vai pegar, eu tenho que correr, né? Sim. Para entender. Pode crer. Bem, tal qual uma raiz quadrada, o log ele também tem uma condição de existência, que é você só poder jogar números maiores iguais a zero dentro do logaritmo. Então, B, por exemplo, aqui, é o B, né? B, pelo que eu estou dizendo, é aqui, ó, o logaritmano. Ele tem que ser sempre maior que zero. Maior mesmo, não pode ser igual também, senão vai dar treta. Bem, é isso. Então, por exemplo, quando tiver uma continha dentro, que nem essa aqui não é qualquer valor de x que vale, né? Por exemplo, tu jogar x igual a 0 não vale. Tu jogar x igual a 5 não vale.
Aqui, só valores maiores que 5 vale. Por quê? Porque só valores maiores que 5 vão fazer dentro do log ter um número maior que 0. Entendestes? É por isso. Ó, ele faz a conta aqui, ó, maior que 5. Então, sempre quando tiver uma coisa assim, uma equação dentro do log, tu tem que saber qual número tu pode jogar, qual que tu não pode. Por exemplo, aqui, tem uma equação de segundo grau aqui. Então, a gente sabe que às vezes a equação de segundo grau é positiva, às vezes ela é negativa. Isso vai depender da relação com as raízes, né? Então, aqui como é uma parábola virada para cima, a gente vai lembrar do que a gente aprendeu agora há pouco, lá em equação de segundo grau, e vai lembrar que, para uma parábola virada para cima, os valores entre as raízes são negativos. Lembra? Tem um desenho aqui sobre isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Entre as raízes, negativo, tá vendo? Negativo, certo. Isso. Então, o lance é o seguinte, tu vai resolver essa equação de segundo grau aqui, vai fazer Bhaskara e tal, vai encontrar as raízes, e quando você encontrar as raízes, você vai dizer, ó, dentro desse log, eu só posso jogar números menores que a minha menor raiz e maiores que a minha maior raiz. Fora ali do... Certo. Certo. E tem um detalhe também, né? Tem uma condição aqui para base, né? Porque não pode existir base zero, né? Base zero não faz sentido nenhum. Base 1 também não faz sentido nenhum. Base negativa de log também não faz sentido nenhum. Então a base, o x mais 1 também tem que ser maior que zero, tá? É uma das definições lá em cima do log. A base também tem que ser sempre maior que 1. Porque, né, tu vai ter... Quer dizer, desculpa, maior que 0. Tem que ser maior que 0 e não pode ser igual a 1. As bases de log tem que ser maior que 0 e não pode ser igual a 1. Tem a mesma regra que a base da potência, lembra? Que ela tem que ser maior que 0. Mas ela pode ser um número entre 0 e 1. Tem que ser diferente de 1, porque não faz sentido uma 1, né? Uma base 1 elevado a x. Ou no intervalo entre 0 e 1, ou acima de 1. Isso. Mas não pode ser 1 e não pode ser menor que 0. Beleza. Base do log é a mesma coisa. Porque a base do log, querendo ou não, é uma base de potência quando tu usa aquela regra que você copiou, que eu pedi para você copiar. Então é isso, tá? Tem algumas coisas aqui pra gente ver nas próximas aulas, mas eu acho que a próxima aula, e talvez mais uma, é o suficiente para terminar o log. Daí nós já começamos umas coisas muito doidas já de matrizes, bem de computação, já vamos entrar na Matrix, já vamos lá com o Neo, vamos desviar de bala, vai ser muito massa. Não sei se tu viu esse filme já, Matrix lá. Já viu Matrix? Não vi não. Mas o Matrix é o maior filme da história da raça humana Matrix, lá. Matrix é aquele do cara que usa uma capa assim, e ele desvia das balas. É do Will Smith? Não, é do Keanu Reeves, quando ele era novinho. É antigo, né? É antigo. Eu acho que eu já vi uma vez. É bem esquisitão, assim, pra quem vê a primeira vez, o cara entra no computador, é uma loucura. Mas valeu, Isidoro. Valeu. Bom dia pra você, tá bom? Já tô viajando aqui, tchau. Até segunda. Valeu.